Estado, pela FDF e pela Uniara e pela Fafran. Convido o doutor para que venha a contribuir também nesse nosso evento. A palavra é sua, professor Manuel. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Ótimo. Então, é um prazer estar com todos os senhores e as senhoras aqui nesse evento, que eu os cumprimento aqui na pessoa do Dr. Giovanni Fernando Medeiros. Eu estou aqui para trabalhar uma questão que é uma espinha dorsal de um conjunto de pesquisas que realizo no âmbito de um projeto de pós-graduação, onde a proposta é discutir o papel do Estado na proteção de direitos fundamentais, considerando a pós-modernidade e, consequentemente, considerando a hipótese de um território virtual. Então, o ponto de partida é a constatação do Estado como protagonista na proteção de direitos fundamentais em seu período moderno, obviamente, como consequência da pressão da sociedade civil ou dos setores da sociedade civil interessados e envolvidos no debate sobre a proteção de direitos. Muito bem. Essa é a condição do qual nossa geração, que em boa medida é uma geração de transição, percebeu o Estado numa perspectiva moderna. Mas as discussões contemporâneas nos trazem um novo desenho, nos traz a ideia da pós-modernidade. Mas o que nos leva a concluir essa transição? Primeiro, como nós já temos uma lição interessante de uma obra clássica, Tudo que é sólido se desmancha no ar, do Marshall Berman, a modernidade se caracteriza pelo processo de superação contínua. Esse processo de superação contínua traz as novidades que na pós-modernidade continuam. Então, muitos chegam a dizer, não existe pós-modernidade, é tudo mais do mesmo. O problema é que na pós-modernidade o processo de superação contínua se acelera a ponto de perdermos a perspectiva do tempo, pelo menos o tempo para as nossas compreensões razoáveis, para suportarmos as transições. Então, do ponto de vista paradigmático, o que vai distinguir a modernidade da pós-modernidade é o movimento, a velocidade do movimento. Isso transferido para uma questão mais específica, que é o problema do Estado, é o que eu pretendo desenvolver numa pesquisa que ainda está em curso e que tem por propósito dar uma linha mestra para um conjunto de outras pesquisas, entre elas o problema de um hipotético território virtual. Quando nós olhamos para a perspectiva moderna de Estado, nós vamos nos lembrar daquela lição mais básica, que é o tripé poder soberano, povo e território. Esse tripé poder soberano, povo e território se sustentava porque a ideia de poder soberano se distinguia entre um poder soberano interno, de supremacia da ordem estatal sobre esse povo e sobre esse território, e um poder soberano externo, que era a condição de igualdade do Estado numa comunidade internacional, numa comunidade de Estados, produzindo um efeito de reconhecimento recíproco entre os Estados, entre as pessoas jurídicas de direito público externo nesta comunidade. Então, essa distinção entre soberania interna e soberania externa só foi possível a partir de uma concepção legal, uma concepção jurídica de território. Uma concepção que é pautada pelas transformações políticas, à medida que o território vai sendo algo de interesse político, ele vai sendo incorporado pelo Estado para que ali ele exerça a sua soberania interna, para que ali ele tenha essa supremacia sobre os súditos. A transição para a modernidade
com a velocidade das mudanças, com as inovações tecnológicas, cria uma dificuldade enorme para que o Estado tenha essa capilaridade. A nossa tradição de proteção dos direitos fundamentais a partir de uma superestrutura estatal é fragilizada por conta desse papel diminuído do Estado. O Estado não é posto totalmente de lado por essa nova ordem internacional, porque não interessa a essa nova ordem internacional assumir determinados compromissos inevitáveis de organização da sociedade. Mas o que vai afetar drasticamente é a medida, a dose, em que ponto o Estado pode se dedicar a cumprir políticas públicas se ele está engessado em seus orçamentos em função dele ter se tornado um objeto de mercado a partir do processo de endividamento externo, a partir de transformar o Estado num grande negócio. Se o Estado passa a ser um grande negócio, sobra as migalhas para o pagamento, para o custeio de suas políticas públicas, em detrimento da proteção de direitos fundamentais. Por outro lado, o que nós temos é que a relação entre os poderes, ou entre as modalidades de poder, seguindo aí uma linha de Bobbio, uma esfera político-jurídica, uma esfera econômica, uma esfera ideológica que está em constante tensão. O que se percebe é que esse Estado em crise, esse Estado fragilizado, ele, em algumas hipóteses, ele reage. É o que nós vamos encontrar, por exemplo, na China ou na Rússia, duas potências que se esforçam para controlar as fronteiras virtuais, uma espécie de internet nacional. Então, se por um lado nós visualizamos um Estado que tenta preservar o seu formato tradicional, delimitando o território, elemento essencial para a caracterização do seu poder, nesse novo ambiente chamado de mundo virtual. Por outro lado, isso tem um efeito negativo, que é a frustração desse mundo essencialmente livre, que é o mundo virtual. Então, essa reação estatal, criando fronteiras virtuais, ela aparenta possível exatamente em estados autoritários. Então, se por um lado nós temos uma crise na proteção de direitos fundamentais por conta de uma fragilização do Estado e de um vácuo para a existência de uma superestrutura de proteção de direitos, por outro lado, quem poderia se organizar para poder viabilizar uma estrutura condizente com esse novo mundo é exatamente a partir de regimes autoritários, o que, obviamente, não significará uma estrutura protetora de direitos fundamentais. Então, há aí uma contradição. Os desafios que eu enfrento para poder pensar o assunto param por aqui. Eu ainda tenho um caminho a percorrer, então eu queria apenas trazer essa contribuição. Acho que tem um problema interessante. Agradeço a todos pela atenção. Perfeito, professor Manuel. A reflexão extraordinária, muito interessante mesmo. A questão da pós-modernidade é uma coisa que me intriga muito. Tenho estudado e lido um pouco com relação a isso. Quando lecionava com relação a formas consensuais de resolução de conflito, eu debatia o conceito da pós-modernidade, fazia até uma brincadeira entre a ideia do homem moderno que o Henrique Rojas apresentava, e daí também o que o nosso professor Varat, aqui, que lecionava em Florianópolis, também mencionava com relação à pós-modernidade. Então, é muito interessante. Agradeço muito. Sem dúvida, enriqueceu muito o nosso evento e fica aberto e convidando o senhor
para que participe também dos próximos eventos que forem organizados pelo professor Jorge. Agradeço muito a participação, professor Manuel. Obrigado.